Saudações alvinegras, o meu nome é Guilherme e este é o 10º, não é? É o 10º. Eu errei a contagem no anterior, mas dessa vez eu acertei o 10º episódio do Irmandade Corintiana. Aqui ao meu lado está o meu irmão Fábio, com uma cara de poucos amigos. Amigos eu tenho, todos da Irmandade Corintiana são meus amigos e estamos todos tristes e talvez um pouco revoltados com o jogo de hoje. Aqui falaremos um pouco mais sobre isso. Enfim, acho que sem mais comentários por hora, mas em breve falaremos mais. Bom, né? Quem mais tá aqui, Guilherme? Aqui no lugar tradicional do meu outro lado direito, o grande Gibson. Boa noite pra todo mundo. Pós-jogo, dureza de engolir. Mas dá pra ter tirado um empatinho desse jogo aí, se não fosse o nosso zagueiro contribuindo com a causa mineira. Bom, e aqui na minha frente, o grande Edson, que retorna ao nosso podcast. Boa noite a todos da Irmandade Corintiana. E hoje já vou começar cornetando, né? Hoje a culpa não foi do zagueiro, não. Acho que já errou na escalação, hein? Nosso amigo Cristóvão Borges vacilou, mas estávamos discutindo em off, e aí durante o podcast falaremos mais sobre o assunto. Vamos falar desse jogo logo, que o pessoal tá ansioso hoje. Bom, acho que não demorou muito para começar aí, pelo menos entre nós, uma polêmica a respeito do técnico. Eu já vou começar falando uma coisa. Parece que ele já andou ouvindo o podcast, ou pelo menos acompanhou o Facebook, porque ele viu lá quem que foi o melhor jogador do último jogo. Já falou, esse é o meu capitão. Já escalou o Bruno Henrique lá de capitão, entre outras escalações que ele fez, que de repente o Edson já não gostou tanto assim. E colocou o time em campo ali armado, mais ou menos como estava armado no último jogo contra o Botafogo. Ele não fez grandes alterações. O que você faria diferente, Edson? Já que você já começou falando aí do nosso treinador novo? Então, eu acho que ele começou muito... O técnico já começa com medo, na verdade já não serve pro Corinthians. Ele teria que ser um pouco mais ousado. Pelo menos entrar com 2 atacantes. Ele já chegou... Mas ele escalou o mesmo time, cara. As diferenças foram as contusões, a suspensão do Balbuena. Mas sabendo que o Giovanni Augusto estava machucado, poderia ter dado uma chance pro próprio Rildo, que já tá retornando de contusão, ou o Luciano, 2 atacantes. Ele começou o jogo com 5 meio-campistas. Mas o Giovanni Augusto não tá machucado, ele jogou o jogo inteiro. No jogo anterior ele tava fora porque ele tava machucado, o jogo contra o Botafogo. Não, mas nesse jogo... Não, tudo bem, mas até nas nossas notas, o Giovanni Augusto foi um dos piores em campo. E o Cristóvão, pra se precaver e tentar... Ele foi lá tentando buscar um empate, pelo menos na leitura que eu fiz da escalação. Então, mas aí eu vou discordar de você. Porque a escalação foi a mesma daqui de Itaquera. Então o Carille tava buscando um empate em Itaquera. A única diferença aí o Giovanni Augusto tava machucado, colocou o Luca. O Luca jogou mal pra caramba o jogo passado também. Eu falo pelo estilo. Quando o cara já começa no Corinthians, já começar jogando com 5 meio-campistas, hoje essas formações em times europeus têm dado certo, jogando com um atacante só e os outros meio-campistas chegando. Mas eu acho que no primeiro jogo eu deveria ter sido um pouco mais... Até mudar um pouco da cara do time do Carille. Colocar a cara dele, Cristóvão, que é um cara... o time do Tite, né? Não era o time do Carille. Foi o que escalou contra o Botafogo. Mas chegar e mostrar, sou o Cristóvão, jogo pra frente. Mas tudo bem. Ele entrou em apuros, né? Primeiro ele foi apresentado ao time na segunda-feira. Aí apresentou o time e falou, tudo bem, mas metade desses caras que você cumprimentou não podem entrar. Porque esses caras têm que ir agora já pro departamento médico. Então ele teve que escalar o que tinha ali. Deve ter tido uma conversa forte com a diretoria anteriormente sobre continuidade. Então ele tentou fazer uma continuidade, manter o esquema tático. Você falou, 5 meio-campistas, mas essa é a tônica do Corinthians desde o ano passado. Eu acho que se ele entrasse hoje com uma formação diferente e perdesse, a gente estaria cornetando muito mais. Talvez todos nós estivéssemos cornetando. Quando o Tite saiu, o que foi pedido, o que a gente ouvia, o que a gente pediu aqui também era uma continuidade, né? Ele fez isso. A gente não pode... Eu não posso cornetar ele tanto quanto você. Você não estava aqui pedindo isso. Enfim. Tendo dito isso, eu também acho que durante o jogo, aí eu senti um pouco disso que ele falou, dele um pouco receoso, um pouco com medo, demorou pra pensar em uma alteração, ficou um bom tempo conversando com o Carille depois que já tinha tomado o gol pra decidir o que ia fazer. Eu acho que ele já tinha que ter feito uma alteração antes de ter tomado o gol e de repente nem envolver tanto o Carille. Eu acho legal ele envolver de certa forma, mas de certa forma também esse é o momento dele mostrar que ele que tá tomando as decisões ali. A gente não sabe que ele conversou com o cara lá, mas com o Carille. E tem muita... Acho que às
às vezes é uma personalidade da pessoa, né? De repente ele é aquele cara que ele gosta de chegar mais manso, pede opinião ali pro assistente dele, até pra trazer o cara junto do trabalho, né? Pra não deixar o cara isolado. Às vezes ele chega cantando muito de galo na primeira semana, não, eu vou fazer assim, você fica aí, deixa. Mas a impressão que eu tive é que ele quis chegar na maciota ali. Mas eu concordo, no meio do jogo ele poderia ter mexido mais e melhor, né? Demorou um pouco pra mexer. Eu concordo com vocês, ele podia ter feito as alterações antes, mas alterações melhores é meio complicado, porque não tinha muito o que colocar. O Edson falou do Rildo. Acabou de falar, as opções são o quê? Rildo, Marlone, Luciano. O Rildo é o único desses que não tava entrando, mas que também ele não tava inteiro. Você pode ter esperança porque a gente não sabe o que ele vai jogar, né? Os outros a gente já imagina. Não, mas até você vê o jogo como tá no final do primeiro tempo, tava um jogo parelho. Começou o segundo tempo, aí Foi quanto minutos do segundo tempo que foi o primeiro gol do Atlético? Foi aos 21 minutos. 20. Então, até ali, tava uma chance pra cá, uma chancezinha pra lá, o Atlético pressionando um pouquinho mais que o Corinthians, o jogo tava rolando, né? A partir do instante que tomou o primeiro gol, né? Ali é o momento de você pra pensar, falar, bom, o que eu vou fazer agora? Vou ficar aqui segurando a mesma coisa, ver se tem um empatezinho, ou então... E aí, depois que tomou o segundo gol na bobeada do zagueiro lá, e acabou, ele teve que ir pra frente. Aí ele resolveu fazer a alteração, o time resolveu jogar bola, aliás, depois. É uma coisa que me deixa revoltado isso às vezes, cara. O time ficou o jogo inteiro cozinhando ali, não jogando sem vontade, mas jogando com uma vontade mediana. Parecia meio desatento, né? Aí depois toma o segundo gol, até talvez em solidariedade ao zagueiro, ele cometeu aquele assassinato ali de recuo. Fala, não, a gente precisa limpar a barra dele, então vamos jogar. Aí todo mundo corre pra caramba. Em 5 minutos fizeram 3 chances de gol que não tiveram no jogo inteiro, e em uma delas o Lucas fez o gol. Acho que pra esse time tá faltando intensidade, né? Não, o técnico, eu vi que até na alteração que a gente tava discutindo, a alteração do Guilherme, até a gente estranhou um pouco, porque o certo, até o comentarista do jogo falou, tiraria o Romero, que tava muito mal no jogo, tava matando todas de canela lá no Mineirão, no gramado de futebol americano, né? Aquele campo amaldiçoado, 7-1. A gente tem que pensar uma forma de jogo pra fora de casa, porque a gente tava comentando também, Corinthians fora de casa tá perdendo os jogos e tá ganhando em casa. Tem que tentar sair um pouco mais pro jogo nesses jogos fora de casa, porque senão a gente vai ficar ganhando na arena e perdendo fora, ou no máximo empatando. E pensando na tabela pro futuro, o Corinthians tem que ser um pouco mais ousado. Não adianta a gente ficar escalando 5 meio-campistas, aí o zagueiro novo falha, o Cássio falha, outros falham, e a gente acaba tomando esses gols. Não, eu concordo com você que o Corinthians tem que ser mais ousado e talvez tenha que procurar uma alternativa quando joga fora de casa, mas não dá pra jogar isso na conta do Cristóvão nesse jogo, ele tá continuando o trabalho que estava sendo feito. O Tite vinha fazendo isso já, né? Então, vamos ver o que ele vai fazer daqui pra frente. O Romero tá jogando mal o primeiro tempo inteiro, ele tinha jogado muito mal. Ele não parava uma bola no pé dele, não conseguia dar um passe. Até eu brinquei uma hora que ele deu 2 passes ali, quando ele tá completamente desmarcado, 2 passinhos próximos. Eu falei, nossa, vai pro DVD dele, porque é a única coisa jogada, rara, né? O único passe que ele acertou sozinho no jogo. Então, nesse sentido que eu falo, de repente, no começo do segundo tempo, ou não no meio, na virada, mas de repente com 10 minutos, 15, o Cristóvão poderia ter colocado o Luca no lugar dele, arranca o Romero dali, põe o Luca, põe um outro cara ali no ataque. Porque, cara, o Romero não tá segurando a bucha. Né? O nosso problema ali na frente é claro, né? Só não vê quem não quer. A gente precisa de um centroavante, precisa de um cara ali matador, um cara brigador, e isso não acontece. Não discuto isso, eu tô só falando. Não, eu acho que o Romero não é a solução, e nem o Luciano. Mas não é a solução, é que esses caras, a gente tava falando do outro dia, esses caras tem dia que até estão jogando uma bola honesta e tem dia que eles estão jogando nada. Você veja, a partida passada o Luca não jogou nada, hoje o cara entrou e fez um lance bonito, fez o gol. Porque ele não fez nem perto disso em nenhum lance na outra partida. Eu tô esperando chegar o dia do Luciano. Sim. Né? Esse ano, desde que ele voltou a jogar. Não rolou ainda, não rolou. Bruno Henrique já acordou no jogo passado, já começou o ano pra ele. Nesse sentido que eu acho que de repente, você percebe que o jogador não tá, naquele dia não tá dando certo, cara, tira ele e põe qualquer um lá, põe até o Rildo, põe quem que for, não interessa, põe o Luciano, que até agora não apareceu, mas é melhor tentar alguma coisa do que ficar passivo. Ficar passivo é uma coisa que me aborrece um pouco. Todos assim. Nós concordamos que demorou pra substituir e esperou o gol. Não devia ter esperado o gol. Dava pra ter feito alguma coisa antes. Falando como vocês falam sempre, falando dos lances do jogo, o Corinthians até os 30 minutos não tinha chegado, começou o jogo, o Atlético em cima, né? O Atlético pressionou bastante. Uma jogada até que o Cássio rebateu lá, cabeçada do Fred, o Cássio bateu roupa. Com o tempo, o Corinthians cozinhando o jogo, como o Gibson falou, aquela enceradeira, Rodriguinho no meio de campo, tocando a bola de lado. E aí, na segunda metade do primeiro tempo, foi que teve as principais jogadas. O Corinthians foi bem, a partir dos 30 minutos, pressionou o Atlético, deu um sufoco, o Fagner começou a sair, fez um cruzamento, até que o Vitor tirou a bola debaixo do pé do nosso amigo Romero, que estava para fazer o gol, e terminou o primeiro tempo bem.
E aí deu a virada, começou até com o lance do Guilherme, ele chutou, o Vitor pegou. O Corinthians começou bem, mas aí novamente o problema que a gente falou, o Corinthians fica enrolando, não joga com aquela vontade, com a gana de tentar matar o jogo fora de casa, e aí o Atlético conseguiu num gol que também foi irregular, o Marcos Rocha estava impedido. Mas a bola bateu no cone ali e entrou. Esse primeiro gol do Atlético, fora o impedimento que teve do Marcos Rocha ali, mas foi um impedimento razoavelmente discreto até. Apesar que você cantou a bola na hora, né? Eu não achei discreto, não. Mas, enfim. A zaga falhou um pouquinho, porque o Fred entrou entre os dois zagueiros e acabou pegando essa bola. Infelizmente aconteceu aí, e a partir daí o time realmente não se recuperou, até que tomou o segundo gol depois. Mas o que a gente não pode deixar de falar, assim, é que o jogo hoje não era, nem antes do jogo, não era um jogo fácil. O Atlético tem sido aí nos últimos 2 anos, talvez o grande rival do Corinthians fora de São Paulo, né? Disputou a Copa do Brasil, ano passado brigou pelo Brasileiro, e é um time que tem esse espírito guerreiro, a própria torcida fala muito, eu acredito, etc. Tá criando uma rivalidade, né? E criou essa rivalidade nos últimos 2 anos, e cresceu muito. E tá com um time hoje que provavelmente é muito mais bem organizado e azeitado que o Corinthians, porque já tá mais formado, né? Mesmo com tudo isso, o Corinthians ainda teve chance de resolver no primeiro tempo e no começo do segundo. Não resolveu, tomou o gol, caiu de produção completamente. E, poxa, é uma pena realmente que tenha demorado até os 37 do segundo tempo, com 2-0 na cabeça, pra acordar de vez. Precisou acontecer a falha grosseira do zagueiro pro time ganhar um pouco de brilho e começar a ter intensidade no jogo, que não tá tendo intensidade nenhuma, né? Não sei se o time tá acostumado a jogar naquele esquema de ter posse de bola de 70%, e aí então ele fica passando a bola pro lado e o time adversário fica correndo feito um retardado, né? Só que num jogo como esse, que o Corinthians não tá com a posse de bola em excesso, né, sobrando, cara, aí tem que correr, tem que botar o pezinho ali pra acelerar, porque senão fica difícil, né? Ficar esperando alguém fazer uma jogada mágica ali e resolver é difícil. E hoje o pé tava bem fora da forma pra todo mundo, errando muitos passes, não estavam conseguindo completar uma sequência de passes na maior parte do jogo. Foi um dia bem infeliz, acho que do time como um todo, não é à toa que as notas hoje foram as piores notas que a gente deu pro time, acho que o campeonato inteiro. Mas no meio de tudo isso, dessa lama toda, a gente achou, não talvez um diamante, mas um pedaço um pouco mais brilhante de cascalho ali no meio, que foi o jogador que a gente deu e considerou aí o melhor jogador em campo. Que foi quem, Edson? Então, foi meio dividido, mas a gente acabou escolhendo, né, por pressão minha também, Luca, que fez o gol, numa jogada que eu tava cornetando o Romero, até que enfim ele cruzou sem ser de canela, né, cruzou com o tornozelo, e o Luca fez um golaço até. A partir daí, pra você ver, a gente tem que esperar 40 minutos pra correr, pra tentar fazer uma jogada. Tem que tomar o susto, tem que... O zagueiro, que até mostrou brilho, né? Saiu chorando porque ele sentiu. O que é jogar no Corinthians? É isso, cara. O Pedro Henrique, ele foi muito bem contra o Botafogo. Eu tava lá no campo, lá. Foi muito bem contra o Botafogo. Deu segurança. O Balbuena, que tava mais inseguro. O menino acabou fazendo várias vezes a cobertura do Fagner. Dessa vez foi uma infelicidade. Mas mesmo assim, o Corinthians tem que tomar um chacoalhão pra tentar jogar. Se dá nos próximos jogos, até uma dica pro nosso amigo Cristóvão, né, que já tô cornetando, vamos entrar com mais vontade, tentar, sei lá, fazer um time mais guerreiro, pra que não precise ter que tomar o gol pra correr atrás, né? E o Cristóvão tem uma parada dura aí pra frente, que ele tem uma sequência de jogos daquelas sem parar, né, joga agora, ele joga no sábado, depois joga na quarta, depois joga de novo, então vai ser difícil sentar com o time, treinar o time. Não, mas antes disso, não te cortando, a gente fala, hoje, já que a gente teve a mudança de técnica, a gente já tá levantando a bola, nos próximos podcasts a gente vai começar, e hoje, na verdade, a gente vai começar a dar a nota pro técnico, porque a gente sempre dá as notas pros jogadores, e dessa vez o cara tem a ideia quando o Tite sai, né? O Tite sai, acha mas é bom, agora o Tite não precisa de nota, mas quem chegar, vamos dar nota. Vamos dar nota, que é um comparativo, é o técnico da seleção. seleção. Más intenções aí, eu acho. Viu? Então hoje, já pra gente estrear esse quadro, a minha nota hoje, tirando a escalação, a minha nota pro Cristóvão, sendo um corneteiro Edson Lima Lang, nota 4 pro Cristóvão. Pelo amor de Deus, esperou tomar o gol, ficou lá de braço cruzado, chamou o Fábio Carrilli. Então eu queria saber de vocês, já que a gente deu a nota no Facebook, nas redes sociais, queria ao vivo aqui no podcast a nota do Cristóvão. A Irmandade tá intimando
O resto da Irmandade, né? Eu vou entrar na brincadeira, mas eu acho eu não daria uma nota 4 não, eu daria pelo menos um 5,5, 6, porque eu acho que ele não comprometeu no jogo hoje não. Tudo que aconteceu não foi culpa dele. Você tá magoado, o cara chegou na segunda. O cara acabou de chegar, calma, segura. Se é pra entrar na brincadeira, eu daria um 5, porque eu acho que ele foi muito neutro. Eu não vou dizer que ele fez lambança, mas ele também não se mostrou. Talvez não tenha nem tido tempo de se mostrar, mas de repente algum outro técnico que merecesse uma nota 8, 9, sei lá, teria nesse momento com 2 dias já feito alguma magiquinha aí, não sei. Acho que é isso que o Edson tá esperando aí de alguém, de um técnico nosso. Nem vou perguntar quem que ele quer que seja esse técnico. Cara, eu não vou dar nota pro Cristóvão não, velho. O cara chegou na segunda, assumiu uma puta bucha aí. Vocês falam, ele foi consultar o Carille. Se ele não tivesse consultado o Carille, talvez vocês tivessem falado, pô, por que ele não consultou o auxiliar? Tudo vai pros dois lados nesse momento. Mas na derrota que a gente vê esses erros e pega os detalhes. Não tem gente. Tá acompanhando o jogo aqui, não, mas né? eu coloco essa derrota muito mais na estrutura do Corinthians, muito mais nos desfalques do time. O time está em reconstrução pela segunda vez no ano, porque ele perdeu os jogadores no começo do ano, contratou. Agora metade do time tá fora por contusão. Ele não tem nem todo o elenco à disposição pra gente falar que ele... se ele tivesse escalado não sei quem ia ser melhor. É mentira, velho. Os nomes, você não acha que o Corinthians foi muito afoito em querer anunciar logo o técnico? Podia ter esperado um pouco? Não, aí não. Times adversários nossos aqui ficar um mês com um treinador interino. Quanto cornetava esse time? Muito. Não, sim, mas eu teria Tem que pensado... anunciar alguém logo. Eu teria pensado Tem em que outros colocar alguém nomes. no comando. O barco sem um comandante é a pior coisa que tem. Mas o Corinthians agora tem uma comissão técnica permanente, que até o Fábio vai continuar, além do preparador Mas sem físico. o comandante tem que ter alguém ali pra dar o rumo. Eu não acho que demorou. Eu acho que se a direção falhou em algum momento, falhou em não ter previsto que isso poderia acontecer a qualquer momento e já ter, de repente, se preparado um pouquinho melhor, já ter uma lista de nomes mais fácil em mãos e tal. Parece que eles confiavam muito de que o Tite não fosse largar o time, mesmo que viesse uma proposta de ouro da seleção. Mas uma vez que o Tite largou, eu acho que eles tiveram que correr para tentar montar alguma coisa. Houve muito boato, é difícil saber até exatamente o que aconteceu ali. Não tem que ficar pensando tanto no técnico, tem que olhar quem que tá aí. Eles foram atrás do Roger Machado também, o técnico do Grêmio. Teve alguns nomes, o próprio Fernando Diniz. Mas quem que você queria? Não, Fala! a gente tava falando, Tenha coragem, falando, fala aqui! Não, falo. Eu chamaria o Emerson Leão, cara. Ia causar um alvoroço. Você tá de brincadeira. Nesse momento, eu vou aproveitar e polemizar em cima do polêmico. Você tá de brincadeira. Eu conheci o Edson, era 2004, e a primeira conversa que a gente teve sobre o Corinthians, as duas palavras que o Edson mais repetiam era o que, Edson? Fora Tite. Fora Tite, naquela época. Fora Tite. O Corinthians ganhou não sei quantos jogos por 1-0. Ele escalava o Jô na época. Eu ficava pé da vida, né? Jô não dava. E ele era insistente. O Corinthians teve uma sequência, acho que de 9 a 10 jogos nessa época, que o Corinthians ganhava de 1-0. E ele adorava jogar naquela época que era retranqueiro. Era a época da empatite mesmo. Empatite. Foi ali que ele ganhou esse apelido. Não, mas hoje o Edson tem tatuado nas costas Eterno Tite pra se redimir disso. Ele mostrou aqui pra gente, eu já publicar uma fotinha. O Tite foi um técnico que se reciclou, que com o tempo ele saiu camburão. Você não precisa se defender com o Tite, você precisa se defender desse leão aí. Não, o Leão não precisa se defender com o Leão. O Leão foi um bom técnico também. Ele tá embaixo, ele seria um bom nome. Você falou certo, ele foi. Eu acho que tem duas coisas aí, três fatores que pesam. O primeiro é que acho que ninguém acreditou que o Dunga fosse cair desse jeito tão estúpido que ele caiu na Copa América. Eu torcia muito pelo Dunga. Não, sem dúvida que todo mundo torcia contra ele. Não, eu torcia a favor, porque eu sabia que isso ia acontecer se ele caísse. Não, mas o país inteiro tá torcendo contra o Dunga. Mas ninguém acreditava que ele ia ser tão ruim assim que conseguir passar a primeira fase. Então, o fato dele ter saído agora foi um susto, foi em cima da hora, pegou todo mundo de surpresa, e inclusive pode apostar a diretoria do Corinthians, que não tava contando em perder o Tite, então foi um susto. A segunda coisa é que eu acho que mudou um pouco a mentalidade dos times e também dos treinadores de tentar manter o treinador mais tempo no cargo, dar um tempo para ele desenvolver um trabalho. Hoje em dia está começando a ficar começo uma cultura disso no Brasil que não tinha. Então você vê, o cara do Grêmio lá não quis sair, ele falou, cara, tô fazendo um trabalho legal aqui no Grêmio, embora oficialmente ele não tenha sido convidado, mas que ele foi sondado, foi sondado. O cara do Audax lá, idem. Pô, o cara recusar sair do Audax pra ir pro Corinthians, cara... No caso do Roger, eu acho que chegou até uma sondagem, mas eu acho que o Fernando Diniz acho que ele não chegou a ser especulação. sondado mesmo, acho que foi muita especulação, é pergunta de repórter encaixada ali com dinheirinho no bolso do empresário do Fernando Diniz ali. Então, mas a impressão que eu tenho é que teve essa mudança de paradigma. Sim, não, você tem
razão. treinadores ficam mais tempo e as diretorias bancam isso e eles se sentem mais seguros pra desenvolver um trabalho. Eu não sei o quanto mudou, porque no ano passado o único time que manteve o técnico durante todo o Campeonato Brasileiro, não tô nem falando do ano, o Campeonato Brasileiro, que dura 7 meses, foi o próprio Corinthians que foi campeão. Nem o Atlético Mineiro, que brigou o ano inteiro pelo campeonato, não manteve o técnico. O segundo time que mais manteve o técnico foi o Avaí, que tava brigando pra não cair. Assim. Então não sei, eu não consigo ver essa mudança de mentalidade como uma coisa generalizada no futebol brasileiro. Eu acho que é um embrião disso, né? Eu vejo pontual em um time ou outro. Não, sem dúvida. E que eu espero que se mantenha no Corinthians com esse trabalho do Cristóvão, que estou acreditando, apesar da conectagem do Edson aqui. Então, e a terceira questão, que pra mim é a junção das duas primeiras, a primeira que ninguém esperava, o Dunga cair tão cedo. Tem técnico que não quis sair de onde estava. Isso gerou um buraco no mercado, cara. Não tinha quem chamar, né? A ponto de que saiu nos jornais aí que o Luxemburgo se ofereceu. Cara, pelo amor de Deus, o Luxemburgo não. Ah, não, nem mas pensado. nem de graça. Mas eu acho que então tinha um vácuo aí no mercado mesmo. Tinha poucos nomes pra serem de onde escolher. Não sei se esperar mais 2 semanas ou mais um mês pra anunciar um técnico e aparecer alguma coisa muito diferente ou muito salvadora. Então, nesse sentido, acho que o Corinthians fez bem de já. Pô, vamos testar esse cara aqui. Tem que se dar um crédito pro Cristóvão, mesmo ele não tendo esse crédito, tem que se dar esse crédito pra ele, pra que ele possa tentar fazer esse trabalho e que o Corinthians consiga manter essa aura de ser esse time, esse clube que mantém o técnico, que valoriza o trabalho do técnico e que permite que ele desenvolva isso, né? Como eu falei, ele vai ter agora vários jogos em sequência durante semana e meio de semana, mas durante todo o mês de julho ele vai ter um jogo por semana somente. Então ele vai ter um tempo aí durante esse mês de julho para realmente desenvolver o trabalho dele. E acho que a partir de agosto, por aí, do meio de julho para frente, que a gente começa a ver realmente o trabalho, a mão do Cristóvão ali no time. E espero que ainda brigando pelo G4, se não pelo título ali nesse momento. É o que todos esperamos. Mas a gente falou também dos desfalques, né? Quais que eram os desfalques que o time teve hoje? Eram muitos, né? Será que a gente vai lembrar de todos? Tem o Elias, né? O Walter, o Balbuena, o Iago, o Elias, o Christian, o Danilo e o André. Se bem que o André não é desfalque. Não, mas talvez o Edson pedisse ele, não sei. Não. Tô tirando essa O André, ele tá beijando a enfermeira essa hora. Ele tá pedindo, traz uma aguinha pra mim aqui no hospital, que ele acabou de operar a hérnia. Mas se a gente for pensar também, o Matheus Vidotto tá fora, mas enfim, é reserva. Se o Cássio não pudesse jogar, seria o Kaique. De novo, e o reserva dele seria o Felipe, que jogou a Copa São Paulo no começo do ano, né? E se o Wilson também não se recuperasse, a gente jogaria com uma zaga toda juvenil. Pedro Henrique e o Léo Santos. Tem 2 pontos aí. O primeiro, o departamento médico do Corinthians e de preparação física também, enfim, que trabalhou muito bem o ano passado com poucas contusões e tal, e o pessoal se recuperava com rapidez. Esse ano a coisa mudou, né? Tem muitas contusões, os jogadores às vezes vão ficar um ano, um mês parado, 2 meses parado. E a reposição, né? O Corinthians no ano passado tinha um bom time titular e bons reservas. Então saiu uma peça, entrava outra, não sentia tanto. E com poucas contusões não saíam tantas peças assim. Esse ano muitos jogadores que eram reservas viraram titulares, chegaram os reforços, mas o nosso banco ainda é muito fraco, né? Não, sem dúvida, o time tá muito mais instável. Antigamente tinha uma estabilidade muito maior. Mas o Corinthians agora tá jogando na China, né? O Corinthians B ficou disputando aqui o brasileiro. O C jogava o Paulista, agora o C tá na reserva. Em breve o Corinthians jogará com as camisas da seleção brasileira, porque tudo indica que o Tite vai manter o esquema do Corinthians do ano passado. Peça de reposição de verdade o Corinthians tem no gol, como mostrou no último jogo, recorrendo ao 4º goleiro. E acho que só, né? Algumas coisas no meio campo, algumas posições no meio campo, né? Mas não são todas. Eu acho que pra criação, muito fraco, né? Não, a posição que a gente precisa é o centroavante. A gente tava sem dúvida, discutindo durante o jogo. O Corinthians precisa contratar um centroavante urgente ou trazer algum centroavante da base, porque já testamos todas as opções, só não foi testado ainda o Rildo, que eu falei hoje que poderia ser uma boa surpresa. Não, que o Rildo também voltou a uma semana. Mas o Corinthians precisa surpreender. Não, eu acho que tem que testar o Rildo agora também, porque todos os outros tiveram chance e ele tem que ter a chance dele. Ele tem que ter a chance, a oportunidade. Então o Corinthians tá pecando no centroavante, porque meio-campistas tem vários jogadores. Ainda tem o Marlone, que não tá aparecendo ainda. Mais um zagueiro pelo menos. As laterais, só se a China levar os 2 laterais, mas a gente tem o Guilherme Arana. Na lateral direita, que a gente não tem um banco. Eu nem sei quem é o lateral reserva do Fagner. É o Léo Príncipe. É o Léo Príncipe, que subiu agora também
da copinha aí. Então temos que pensar urgentemente trazer um centroavante nessa janela. Nem que busque alguém da Europa, algum nome. E você vai ter coragem de falar também a sua sugestão para centroavante aqui? Não, você já falou do Leão. Eu falei do Leão, mas eu falei um que o Palmeiras quase pegou agora, o Leandro Damião, porque tem um salário alto, mas eu acho que... E ele falou que já é corintiano. De repente é uma aposta. Já que o Corinthians não tem o centroavante, o Leandro Damião. E ele, lembre-se que ele já foi da seleção brasileira, já deu uma carretilha lá no argentino. É um bom nome. É um nome. Se é um bom nome, já não sei, né? Ele anda devendo muito. O Damião é o pato do Santos. Mas acho que é um sinal dos tempos atuais do Corinthians, o fato da gente estar levantando nomes como o Leão, Leandro Damião aqui, e o Corinthians... A gente tá levantando? Corinthians ganha, perde, ganha, perde. Mas essa questão que você estava falando do departamento, tem muitos jogadores, né? Tem mais de 8, quase 10 jogadores no departamento médico. Ano passado, o nível técnico médio do time era bem alto, né? Jogadores com técnica, que jogavam com a cabeça, mais com a cabeça do que dando chutão. E esse ano não. A gente vê pelos jogos do Corinthians, né? É muito mais na força do que no jeitinho. É verdade. Né? Não tem muita técnica. E eu acho que sempre que o time começa a jogar mais com o físico e menos com o cérebro, os caras vão se machucar mais, porque vão dividir mais bola, vão entrar errado, o cara pisa torto, ou vai tentar chutar de qualquer jeito e torce o tornozelo. Quanto menos técnica, mais o time se machuca, né? Então acho que o fato de ter tantas pessoas assim no departamento médico esse ano tem muito a ver com a queda de média de nível técnico dos jogadores em relação ao time do ano passado. Pré-desmonte, acho que verdade, é uma boa teoria essa. Diretamente relacionada com a outra. Os próximos jogos que a gente já falou que vão acontecer em uma sequência rápida aí, nesse final de semana, já no sabadão à noite, pega o Santa Cruz aqui em Itaquera. E depois, na semana que vem, volta pra Minas Gerais, volta pra Belo Horizonte mesmo, não, né? vai jogar lá na Independência, lá contra o Coelho. Lá esse jogo do Santa Cruz, o Corinthians vai como é que se diz? Vai apontar o lápis. Grafite sem chance. Esquece. Coringão tem que fazer esse jogo, a obrigação, 3 pontos na cabeça pra gente subir na tabela. Porque o foco, pelo menos o objetivo no meu pensamento, na minha opinião, é a Libertadores. Então o Corinthians tem que se manter no G4, e os jogos em casa, ele tem que ser 3 pontos. Então esse jogo contra o Santa Cruz não pode vacilar. Os dois jogos, na verdade, tem que ser 3 pontos, 6 pontos. E aí, depois, no outro fim de semana, pegar o Flamengo com uma certa tranquilidade, jogando em casa. Acho que quando joga com também, esses times que já estão do meio para baixo da tabela, a obrigação é 3 pontos, cara. Seja em casa, seja fora. O Santa Cruz perdeu 4 dos últimos 5 jogos, o América é o lanterna do campeonato. Tem que ganhar, tem que ir pra cima, tem que ganhar, tem que mostrar a personalidade. É a hora aí pra ter um julho mais tranquilo pra desenvolver esse trabalho. Eu continuo na cometoria dos 2 terços, cara. Tem 66% de aproveitamento, cara, pra estar ali brigando pela vaga da Libertadores, a 4ª vaga. Hoje estamos com 53%. Então, já estamos devendo. No final do jogo a gente comentou aqui do Pedro Henrique, que saiu abalado, saiu chorando quando... Ele já ficou muito abalado quando aconteceu o gol, e depois na saída de campo saiu chorando muito, ficou bem abalado com isso, mas foi muito legal a atitude, não só dos jogadores do Corinthians irem consolá-lo, mas também dos jogadores do Atlético Mineiro. Sem dúvida, todo mundo foi lá falar com ele. Até o Fred, Robinho, Dátolo, até argentino foi lá falar com o cara. O Robinho foi convidar ele pra ir numa balada, cara. Robinho, esquenta não, mas aí a gente vai tomar uma lá na Savassi. Você acha que o Robinho vai chamar? Meu, você acredita? O menino tava chorando de verdade. O Robinho bateu lá, esquenta não. A caipirinha já tá esperando a gente na Savassi. Tá certo, mas foi uma atitude bacana mesmo assim de chamar o garoto pra festa, então. Bom, apesar da dor de cabeça, né, a conversa aqui foi boa. Bom, o que vai acontecer muito nessa festa do Robinho é que vão aparecer umas fotos aí de terceiros no Instagram, vão twittar, a galera vai cornetar e de repente a gente vai postar também ali nas nossas diversas mídias sociais sobre isso. Estamos presentes em praticamente todas elas, pelo menos as que importam estamos lá, não é verdade? Onde que nós estamos, Gibson? Em tudo quanto é lugar, no YouTube, no Facebook, no Twitter, no SoundCloud, no Instagram. No Instagram, é verdade. Instagram. Tem até umas fotinhas, põe umas imagens bonitas lá. Que você fala desse jeito, parece que tem nude lá. Mas se o pessoal quiser mandar nude pra gente, a gente publica lá. Tem nudes do símbolo do Corinthians.
E como que você acha essas redes sociais aí? Qual que é o endereço delas, Edson? Todas as redes sociais, menos no Twitter, é Irmandade Corintiana, e no Twitter é... Irmandade Timão. É isso aí. E lembrando, corintiana é com TH, gente. E hoje só a última coisa, vendo, se você quiser, não doe dinheiro pra Criança Esperança, doe dinheiro pra Irmandade Corintiana, que aqui o dinheiro vai ser mais bem investido. E vai Corinthians, né, meu? Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!